Olá, olá, boa tarde para você aqui do meu Instagram. Estamos iniciando mais uma semana com lives aqui. É uma alegria muito grande estarmos novamente trazendo um tema de devocional. Lindona, Pri, sejam bem-vindas nessa tarde de terça-feira. Uma alegria enorme estarmos aqui. Denise, um beijo pra você. Tô com saudade. Eu também te amo. Obrigada pelo carinho de vocês e prestígio. Esta é aquela live típica de nome Não Fuja do Seu Chamado. E hoje eu confesso pra vocês que eu pensei algumas vezes em não fazer essa live. Mas missão dada é missão cumprida, né? E quando a gente se propõe a caminhar debaixo daquilo que o Senhor tem, a gente tem que ir além dos nossos limites por diversas vezes, e é exatamente isso que nós vamos conversar nessa tarde, que eu quero compartilhar, derramar um pouco sobre a sua vida, sobre você que vai assistir depois também, vocês que estão aí comigo, quiserem compartilhar com 2, 3 pessoas. Nós vamos falar muito sobre chamado hoje, e já nos últimos dias, a figura do profeta Jonas, ele vinha por algumas vezes no meu coração, né? Então, este é o motivo de estarmos aqui, dessa nossa live. Patrícia, de Uberlândia, um beijo enorme para você, minha amada. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho, o nosso personagem central desta tarde é o nosso profeta Jonas, que nós conhecemos muito bem como profeta fujão, né, que de fato ele fugiu do seu chamado, e nós vemos lá, para você que está anotando aí, para você que vai assistir depois, estiver com seu caderninho, quiser anotar. Vou fazer de novo, Dê, tira aí, pode tirar, aí, tira lá, ó. Para nós, Kiane, bem-vinda, todas vocês bem-vindas, obrigada pelo carinho. Nós vamos então conversar, já vamos entrar aqui. Beleza, sim, espero. Nós vamos conversar sobre a vida do profeta Jonas. Eu vou ler aqui alguns pedacinhos com vocês e depois a gente vai falar de outros homens de Deus também, que também precisaram ir além dos seus limites. Beleza, Dê? Um beijo pra você, depois conversamos mais. Então vou ler aqui com vocês um pedacinho que é o seguinte. Amém. Jonas, ele tá lá no final do Antigo Testamento, né? Ele é um livro pequeno de apenas 4 capítulos, e nós vemos lá que logo no início do livro diz o seguinte, o título é assim: O chamado de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Versículo 3: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Lúcia, Márcio, sejam bem-vindos. Que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Versículo 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Então vamos fazer uma pequena pausa aqui, né, gente? O que acontece? Logo no início do livro de Jonas, nós já vemos que ele foi chamado por Deus e Deus entregou a ele uma missão. Olha, Jonas, você vai lá, você vai à grande cidade de Nínive e você vai pregar contra ela. E aqui a gente já faz uma pequena pausa, né, gente? Nós estamos falando aqui nesta live sobre chamado. O chamado é uma coisa, hoje é muito falado, né, sobre propósito, chamado, as pessoas meio confundem, acham que é tudo a mesma coisa, né? O chamado é algo específico, né? É algo que nós recebemos de Deus, né? E é algo que
que agrega no seu reino, é algo que constrói o seu reino, né? E muitas vezes a gente tem muitas pessoas que romantizam o chamado, né? Ah, é maravilhoso você cumprir o chamado, é maravilhoso você cumprir o chamado. Mas o chamado de Deus, ele nos demanda diversas renúncias pessoais, ele nos demanda posicionamentos, ele nos demanda estarmos perante pessoas que nos amam e que não entendem esse chamado, porque não estavam conosco ou não entendem de fato a profundidade desse chamado e tudo que ele demanda de nós, né? Nós temos diversos exemplos ao longo da Bíblia, eu até anotei aqui para comentar, né? Por exemplo, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, né? Normalmente eram pessoas que elas eram encarregadas de trazerem, assim como foi com Jonas, palavras de juízo para o povo, né? E por que palavras de juízo? Simplesmente porque Deus queria trazer, ser aquele Deus castigador, aquele Deus assim que fulmina e tudo mais? Muito pelo contrário, gente. O objetivo de Deus era exatamente o oposto. Era que assim que fosse pregado contra o povo se arrependesse. Nicole, um beijo pra você. Nini, nossa Nini. Então, o ofício do profeta, gente, nada mais era, né? Às vezes a gente fala assim, o profeta de Deus. O profeta nada mais é do que aquele que entrega uma mensagem, né? Entrega uma mensagem de Deus. E uma mensagem, muitas vezes, uma mensagem de arrependimento. E para que a gente se arrependa, a gente precisa ter consciência do pecado, consciência daquilo que está errado, consciência de que estamos fora da vontade de Deus para nossa vida, para que a gente possa ter a chance de se consertar, para que a gente tenha a chance de alinhar a nossa vida. Nós vamos ver exatamente que ao final do livro de Jonas, assim que Jonas se alinhou, não foi porque ele quis, foi porque Deus o colocou na situação, né, da baleia, e depois que ele estava lá dentro, que ele fez uma oração a Deus, né, a baleia vomitou ele na praia e ele voltou para o caminho do chamado dele. Então ele fez aquilo que Deus tinha proposto para ele, ele anunciou o juízo para a grande cidade de Nínive e as pessoas se arrependeram. Né? Então, no fundo, o que acontece? Qual que é o centro do livro de Jonas? Jonas era um profeta e ele estava muito voltado a si mesmo. Ele já sabia que Deus ia perdoar o povo. Né? Então, vamos pensar aqui juntos e juntas. Deus pediu a Jonas, né? Deus chamou Jonas a ser seu profeta, seu mensageiro. E Jonas, logo de pronto, ele fez o quê? Ele se levantou para fugir daquele chamado. Mas no fundo, por quê? Porque ele sabia que ele seria um mensageiro do caos, ele seria, querendo ou não, um mensageiro de juízo. Só que assim que o povo ouvisse aquela mensagem, o povo se arrependeria, que foi exatamente o que aconteceu, e Deus retiraria a sua ira de sobre o povo. Ou seja, aquele juízo que Jonas teria anteriormente anunciado não aconteceria. Então, o povo seria perdoado, em razão do arrependimento diante de Deus, aquele juízo anunciado não aconteceria. E o que ia acontecer com a reputação de Jonas, gente? A reputação de Jonas seria exatamente essa que eu tô falando pra vocês. Jonas foi o profeta do caos, fez todo um agito aí, tal, que Deus ia vir com o juízo, aconteceu o quê? Não aconteceu nada. Teoricamente, gente, não aconteceu nada. Porque Jonas foi um instrumento, os profetas de Deus, né, os homens e mulheres chamados por Deus, eles são pessoas que carregam em si o ministério da reconciliação de pessoas para com Deus. Né? Nós vemos, claro, que o Espírito Santo faz isso de forma maravilhosa, mas nós somos chamados, né? Nós somos chamados a sermos instrumentos nas mãos de Deus, né? Então ele era apenas um instrumento naquele momento, um instrumento de reconciliação do povo para com Deus, muito parecido com o que aconteceu com Moisés, né? Se nós formos ver a história de Moisés, Moisés foi um grande libertador, tirou o povo da escravidão do Egito, né? Passou por todo um processo na vida dele, ficou 40 anos retirado no deserto até que Deus se revelou para ele no meio da sarça ardente e deu para ele a missão. Olha, você vai lá e você vai falar tudo que eu tô falando para você falar. E aí tem aquele diálogo que é muito conhecido para a maioria de nós, que é o diálogo que Moisés falou: Senhor, mas o que eu vou falar? Eu sou gago, como é que o senhor tá me pedindo para falar isso? Né? Então aí tinha várias outras questões
na vida de Moisés, né? Inclusive que ele precisou vencer, né? Vencer a questão da autoimagem, vencer a questão, né, que ele havia tirado a vida de um egípcio, né? Tava no sangue de Moisés o chamado de libertador que ele tinha, né? Era claro e nítido. E ele teria que voltar lá nas origens dele para ele cumprir esse chamado que Deus tinha na vida dele. Então nós vemos o quanto pessoas chamadas por Deus, elas precisam de fato, como nós falamos desde o início aqui da nossa live, o quanto elas precisam de fato se dispor e romper diversas barreiras. Porque nós temos que passar por cima de tantas coisas, gente. Passar por cima da nossa reputação, que não existe mais, porque a nossa reputação está juntamente com o Senhor, né? Talvez você esteja me assistindo aí, você pensa assim, você olhe grandes, né? Pessoas muito usadas por Deus, você fala assim, nossa, que legal e tal. É legal? É legal, mas quanto de renúncia que essa pessoa tem que fazer, né? Quantas vezes Deus coloca alguma coisa no coração, olha, diz pra essa pessoa que eu amo ela, diz pra ela que, né, eu tô olhando, eu tô vendo o que tá acontecendo, né, e aí você tem que romper diversas barreiras. Poxa, o que essa pessoa vai pensar de mim? Ó, essa pessoa vai achar, ela tá doidinha, ela falou que Deus falou com ela, né, então os profetas de Deus, né, pra cumprir o chamado de fato, nós temos que ter ousadia, nós temos que passar por cima de todas estas coisas, né? O que eu trabalho muito nas minhas mentorias, gente, é que existem os chamados específicos, existem os chamados em que a pessoa vai viver aquilo, né? O chamado, estamos falando aqui, né, de Jonas, que foi um grande profeta de Deus, né? O chamado, por exemplo, profético, integral, pessoas que vão viver isso, sim, mas nós podemos viver o chamado do Senhor aonde nós estamos inseridos, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no meio da nossa família, seja fazendo o que quer que a gente esteja fazendo, né? Tem aquele versículo que diz o seguinte, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Né? Então, esse é o nosso desafio, onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente pise os nossos pés, se a gente estiver atento e atenta, a gente vai perceber as oportunidades que Deus nos dá de testemunhar, de fazer aquilo que Deus nos chamou, né? Do nosso jeitinho, da nossa forma. Você não vai precisar fazer igual fulano, ciclano. Deus nos usa da nossa forma, nos nossos ambientes. Né? Então isso é muito lindo, realmente, é muito lindo, e normalmente a gente separa, né? Então a gente separa, eu quero servir a Deus, agora é o momento que eu vou servir a Deus, agora é o momento que eu tô estudando, trabalhando, agora é o momento que eu tô aqui com a minha família, agora é o momento que eu tô fazendo isso. Não, gente, a nossa vida é um todo, então não importa onde quer que eu esteja, eu posso cumprir aquilo que Deus me chamou aonde quer que eu esteja. Né? Então aqui nós temos hoje o instrumento, né, das redes sociais, é um instrumento poderosíssimo, gente, poderosíssimo, né? Trazendo um pouquinho da minha história, né? Tem muita gente nova aqui que não me conhece anteriormente, né? Eu fiquei muitos anos sem utilizar rede social, para mim não faz falta nenhuma, tô sendo muito sincera aqui com vocês, né? Quem me conhece pode testificar que eu sempre fui uma pessoa, na verdade, da minha personalidade, eu sou mais reservada, sempre fui mais calada, mais ouvinte do que falante. Talvez você me olhe fazendo essa live aqui, você fala, nossa, como ela fala bem, como ela se comunica bem, nossa, talvez nem passe pela sua cabeça que eu era um tipo de pessoa muito, muito, muito tímida, e Deus precisou trabalhar isso na minha vida. E até hoje, às vezes eu penso, né, se você me perguntar assim, ai, Roberta, Ana Paula, um beijo, minha amada, precisamos conversar no WhatsApp. Então, voltando um pouquinho, né, muita gente aqui não me conhece, só me conhece aqui das redes, né, então vocês não fazem ideia o tanto de barreiras que eu já tive que romper na obediência a Deus, né? E talvez passe por alguns corações, ela tá se achando, ela quer ibope, ela quer se autopromover. Gente, vocês não fazem ideia. Seria 1000 vezes mais fácil Deus pedir o que Ele pede pra mim, pra uma pessoa falante, pra uma pessoa extrovertida, pra uma pessoa que ama a rede social, né? Então Deus faz as coisas realmente ao contrário, Ele faz realmente para nos tirar da zona de conforto e para que a glória dele seja vista, né? Eu por mim mesma jamais estaria aqui, jamais faria lives, jamais
né? Enfim, me colocaria desta forma porque para mim não é confortável e continua não sendo confortável, mas hoje eu sou um pouco mais rápida em sair do lugar do meu conforto. Eu falo, não, eu preciso servir a Deus, eu preciso fazer o que Ele me pediu, porque Ele vai me pedir contas, né? Nós vamos ver aqui, ao longo da história de Jonas, que ele fala ali, né, no capítulo 1, vamos voltar um pouquinho. Versículo 3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, gente. Ele não estava fugindo de pessoas, ele estava fugindo claramente da presença do Senhor. Pastora Cíntia, um beijo para você. E nós vemos que fugir do chamado, gente, nada mais do que isso, é quase que uma briga com o próprio Deus. As pessoas, elas não sabem, né? Elas não têm compreensão profunda daquilo que nós fomos chamados e chamadas, mas a gente vai tratar isso diretamente com Deus, né? E quando Deus chegar para mim e falar assim, Roberta, né, e tudo aquilo que eu te pedi, né? E aí, o que você vai me apresentar? Eu não vou poder fugir da presença dele e falar, ai Senhor, como Moisés falou, ai porque eu sou gago, porque eu não sei falar, como Jeremias falou, ai eu sou muito novo, né? Eu sou muito novo, o que eu vou falar, Senhor? Dulce, minha amadinha, um beijo pra você, obrigada pelo carinho de estar aqui. Então, gente, quando Deus nos pede, quando Ele nos requerer aquilo que Ele nos entregou, como diz lá na parábola dos talentos, né, que Ele deu para um, Ele deu 1, para outro Ele deu 3, para outro Ele deu 5. E quando Ele voltou, Ele queria saber se tinha sido multiplicado tudo aquilo. Então, quando chegar naquele grande dia em que estiver só eu e o Senhor, só nós dois, não tiver mais ninguém na jogada, e aí, como é que eu vou falar pra ele? Ai, Senhor, eu fiquei pensando o que as pessoas iam falar de mim. Ai, Senhor, eu não entreguei a sua mensagem porque eu achei que as pessoas iam falar, iam falar que foi coisa de mim. Gente, é um negócio, ó. É tete a gente com o Senhor. É a gente que vai prestar contas com Ele, né? E sem contar todas as outras pessoas que elas são beneficiadas pelo nosso chamado e propósito, né? Existem os nossos dons, o nosso chamado, ele é em favor e serviço de pessoas, né? Então, quantas pessoas, às vezes, se eu reter uma palavra de Deus, né? Se Deus colocar assim no meu coração, Roberta, eu amo muito fulana, vai até ela e fala pra ela que eu amo ela. Eu não sei, gente, pode ser que naquele dia aquela pessoa acordou assim, triste, angustiada, e ela precisa ser lembrada dessa verdade, que Deus a ama e está vendo. Deus utiliza pessoas, né? O Espírito Santo, ele fala claramente com a gente, né? Na live anterior da semana passada, a gente falou muito sobre o Espírito Santo, sobre o preenchimento, a plenitude que o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas, mas também nós precisamos lembrar que Deus usa pessoas, né? Então, a gente às vezes, quando a gente retém o nosso chamado e quando a gente foge do nosso chamado, nós também estamos poupando pessoas de serem tocadas por Deus, tocadas pelo toque de Deus nas vidas delas, de terem esperança, de terem fé acrescentada, né? O que acontece quando a gente se dispõe a testemunhar, contar um testemunho de algo que aconteceu na nossa vida, algo que Deus fez na nossa vida? Pessoas têm a sua fé, gente. A fé, ela fica viva. Essa pessoa que escuta um testemunho, ela escuta aquilo e fala, gente, se Deus fez isso na vida dela, não existem impossíveis para Deus fazer na minha vida. Então é exatamente isso, quando a gente retém, a gente poupa das pessoas também que seriam beneficiárias daquilo, né? Através da nossa vida, a gente está quase que como Jonas, né? Como um profeta egoísta, um profeta que está fugindo ali, mas ele tá fugindo de Deus, como se pudesse, né, gente? Então, nós vemos que ele estava de fato fugindo da presença do Senhor. E nós já sabemos que isso não é possível. Quero ler com vocês aqui rapidinho. Vocês que estão ao vivo aí, quiserem fazer um comentário, fiquem à vontade. Tá fazendo sentido aí pra você essa nossa live? Lá no Salmo 139 diz o seguinte, Salmo 139, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Nós acabamos de ler Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 12. Gente, não tem como nós fugirmos da presença do nosso Deus. Não tem como. Gleice, minha amada do meu coração. Pri, forte, fugir do chamado é como fugir da presença de Deus. É isso, Pri. Exatamente. Nós achamos que podemos fugir, mas na verdade nós estamos meio que brigando com a gente mesmo. E dia mais, dia menos, se a gente fugir, de fato, a gente vai ter que fazer o retorno. A gente vai ter que fazer o caminho de volta. E algumas vezes pode ser muito dolorido, gente. Então, que sejamos pessoas obedientes, por mais difícil que possa ser, por mais confrontador e por mais questionador dentro de nós, e não estamos falando aqui que esses questionamentos não vão existir, eles vão existir muitas vezes, né? Muitas vezes nós vamos ter travas dentro da gente que vai falar assim, ai, não vou. Aí passa assim, o não vou. Aí daqui 2 segundos você fala assim, não, mas eu vou porque... Eu quero ser uma filha obediente, eu me posiciono como uma filha obediente de Deus, eu sei já o que Ele me pediu para fazer e eu não posso retroceder. Então são posicionamentos e escolhas que estão no nosso coração e que Deus nos ajude a sustentar isso ao longo do tempo, para que verdadeiramente, como estávamos falando aqui, quando Ele vier e nos pedir contas, a gente tenha o que oferecer a Ele, falar, Senhor, aqui estão os meus frutos, Senhor, como nós vemos lá em Apocalipse, né? Senhor, aqui estão as minhas coroas, eu estou te entregando, eu estou fazendo o que o Senhor me pediu para fazer. A Pri comentou aqui, ir às vezes mesmo sem entender. Pri, eu não te diria às vezes, eu te diria quase sempre. Né? Porque realmente quando a gente se permite ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, muitas e muitas coisas, quase nada faz sentido, gente. Faz um sentido pequeno, né? Talvez, como nós estamos falando aqui na questão do ofício profético, né? Que é entregar uma mensagem de Deus para alguém, na hora a gente não vê, talvez Deus nos permita, né? Talvez caminhar com a pessoa, talvez ver os desdobramentos daquilo que não é mérito nosso, né? Mas aquilo que a gente contribuiu para que desenrolasse na vida da pessoa, para que ela tivesse uma revelação, para que ela tivesse um posicionamento diferente, para que Deus desbloqueasse e destravasse coisas na vida dela, né? Então isso é muito lindo realmente. Eu acredito que algumas vezes Deus nos permite e outras vezes, muitas vezes nós não vamos presenciar isso. Tem um outro versículo que esses dias também ele vem vindo no meu coração, que é aquele versículo que diz assim: Apolo regou, não sei quem plantou, mas é Deus quem dá o crescimento, né? Então, se nós conseguimos nos reconhecer no reino de Deus como cooperadores dos planos de Deus, o mérito não vai ser nosso, né? O mérito vai ser assim, poxa, que bom que eu fiz parte daquele processo, daquele momento da vida dessa pessoa, né? Então, muitas vezes a gente não vai entender perfeitamente o que Deus está fazendo, mas depois de um tempo a gente pode observar, isso aqui é uma dica para vocês, que eu falo muito nas minhas mentorias, que a gente consegue observar um padrão da forma que Deus nos usa, né? Então, a gente consegue perceber, né? Eu tenho percebido como Deus traz e aproxima da minha vida pessoas que já estão em uma caminhada, que já estão com algumas decisões tomadas, e aí Deus traz para mim, assim, no momento em que a pessoa precisa de algumas coisas profundas e pontuais, né? Então, cada pessoa vai ser usada naquilo que tem a oferecer no seu melhor, né? Isso, o que acontece? Outras pessoas fizeram parte desses processos, né? Então, o fruto que é oferecido, o fruto é do Senhor, é do reino de Deus, né? E se a gente reconhece isso, a gente fala, poxa, que maravilhoso é fazer parte dos planos e projetos de Deus nessa terra, na vida dessas pessoas que o Senhor permite, assim como na minha vida. E se a gente for pensar quantas pessoas fazem e fizeram parte dos processos na nossa vida, a gente vai olhar e falar, nossa, Deus, quanto o Senhor já investiu na minha vida, quanto o Senhor já me resgatou, quanto eu estava aqui assim, ó, sem direção, e o Senhor
trouxe uma palavra específica, o Senhor me alinhou, o Senhor colocou, né, me mostrou que eu estava no lugar certo, que eu estava caminhando na direção certa. E é muito lindo, gente. É muito lindo caminhar com o Senhor e cumprir o chamado. É desafiador, sim, muito desafiador, mas é uma escolha de obediência, né? É uma escolha de obediência e que tem as suas recompensas. Então vamos seguir aqui. A gente vê que no capítulo 1, né, Jonas fugiu. Então, o que aconteceu? Deus mesmo fala aqui no versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que todos que estavam ali naquele navio juntamente com Jonas começaram a ficar apavorados e clamar aos seus deuses para que aquilo parasse. Até que eles perceberam, eles falaram, tem alguma coisa errada. Tem alguém aqui dentro que não era para estar, para vocês verem o que aconteceu, né? Eles começaram a identificar que tinha uma pessoa ali que de fato estava destoando e que estava trazendo essa ira, no entendimento deles, a ira dos deuses sobre o navio deles. Seja muito bem-vinda, 3L Magazine. Então nós vemos que eles ali estavam conseguindo identificar que tinha alguma coisa errada. E aí quando eles identificaram, Jonas mesmo falou, olha, eu sou hebreu, temo a Deus e eu estou fugindo de Deus. Então o que eles fizeram? Lançaram Jonas para fora do barco. Foi aí que acontece que o grande peixe, né, pega Jonas ali. Então nós vemos que a desobediência de Jonas, né, aquilo que Jonas estava fugindo, não parou só nele, gente. Trouxe consequência a outras pessoas, que dirá se não fossem consequências piores, né? Do barco ter, enfim, virado, outras pessoas terem ali morrido, enfim, né? Então, a ira de Deus ali se manifestou. E nós vemos no capítulo 2 que de dentro do ventre do peixe, Jonas ora ao Senhor. Né? Então ali, né, aquela coisa do fundo do poço, às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço, infelizmente, seria muito bom que Deus não precisasse, né, utilizar os nossos sofrimentos bem profundos para que a gente se voltasse até Ele. Thalita, um beijo para você. Seria tão bom, gente, se não precisasse ser assim, mas normalmente é. Então, como nós vemos na história de Jonas, no capítulo 2, ele precisou lá de dentro do peixe, estender ao Senhor a sua oração mais sincera, né? Então você pode ler depois lá na sua casa, no seu momento devocional. E daí nós vemos no capítulo 2, versículo 10, e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas da terra. Tudo aquilo que aconteceu na vida de Jonas estava completamente sob o controle de Deus. Em nenhum momento saiu do controle de Deus, mas é claro que estava dentro da sua vontade permissiva. Não era a vontade de Deus que Jonas tivesse fugido daquela forma. Ele não precisaria ter passado por aquilo. Mas, como nós vemos, o Senhor estava em todo o tempo cuidando e zelando da vida dele. Já no capítulo 3, nós vemos que de novo, capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, eram necessários 3 dias para percorrê-la. Enfim. Então, Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então, ele começou a, de fato, profetizar, ele começou a, de fato, entregar a mensagem que Deus tinha requerido que ele trouxesse, que era uma mensagem de juízo, como nós já falamos. E aí, na sequência, nós vemos o arrependimento dos ninivitas. Versículo 5, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Ou seja, a humilhação tomou conta de todo o povo de Nínive, inclusive do seu rei, né? E nós vemos ao longo da palavra que a humilhação é algo que Deus recebe,
né? A humilhação do coração, de fato, o arrependimento do coração é algo que Deus recebe e se agrada. Então, lá no versículo 10 do capítulo 3, nós vemos: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Que era exatamente o receio de Jonas. O receio dele era: eu vou pregar a destruição, vou pregar que Deus vai vir com juízo, o povo vai se arrepender, e quem vai ficar como a pessoa que agitou o profeta do caos vai ser eu. E foi exatamente o que aconteceu, gente. O povo se arrependeu, e glória a Deus por isso, né? Então nós vemos lá no capítulo 4 que novamente foi uma tratativa, foi um tete a tete de Deus com Jonas. Foi ali, ó, pessoalmente. A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Nós vemos ali no capítulo 4. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha que absurdo, gente. Olha até onde que Jonas chegou. Ele se sentiu ali, né, que aquilo que ele tinha feito, ele já sabia o que ia acontecer. E que ele chegou a pedir a Deus para tirar-lhe a vida. Forte, muito forte. E no versículo 4 nós vemos: E o Senhor disse para ele: Você acha que é razoável essa sua raiva? Jonas, você tem certeza que é razoável essa sua raiva? Versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, que de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Pela segunda vez, Jonas pediu a Deus pela morte, gente. Por aquilo que havia acontecido com a cidade, né? O arrependimento da cidade. Então, novamente, pela segunda vez, versículo 9, Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. A gente vê aqui que havia transparência do coração de Jonas para com Deus. Havia. Só que existiam ali sentimentos que estavam desalinhados, né? Jonas, ele estava muito focado e pautado nele mesmo, gente. E como é que a gente vai cumprir um chamado de Deus se a gente estiver completamente pautado no nosso umbigo? É claro que vai dar ruim em algum momento, né? Nós vemos aqui nessa história, Deus teve misericórdia daquela cidade, mas o coração de Jonas não estava legal ainda. E nós vemos ali no versículo 10 em diante, já para o final do capítulo. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? E aí termina o nosso livro de Jonas, gente. Então nós vemos aqui, o coração de Deus estava voltado, inclinado à cidade de Nínive. Todas essas pessoas que diz ali, mais de 120 mil pessoas, todo um povo. Deus estava voltado, ele não queria ter que destruir aquela cidade. Então por isso que ele utilizou a vida do profeta. Olha, você vai lá, você vai pregar, né, que tem algo que não está certo, subiu até a minha presença e vai haver juízo. O que aconteceu? O povo se arrependeu, Deus veio com misericórdia, aplacou a ira de Deus, Deus resolveu não destruir mais aquela cidade, e aí quem ficou mal foi o profeta. Foi o profeta que estava com o coração ali meio estranho, não estava legal o coração dele diante de Deus, e ele pediu para morrer, gente. Olha que situação.
né? Então nós vemos realmente que a fama de Jonas como profeta fujão, né? E se a gente for olhar bem, né? Se a gente for olhar bem nas minúcias, a gente também passa por essas crises, a gente passa por esses conflitos internos, a gente passa pelos conflitos, como já falamos no início da live. Poxa, mas o que as pessoas vão falar? O que vai ser da minha reputação? Né? E se eu falar alguma coisa e a pessoa falar, tá doidinho, tá doidinha, né? Mas a gente tem que tem que estar conectado com o coração de Deus. O coração de Deus, ele está sempre voltado a pessoas, né? O coração de Deus é por salvação, não é por destruição, é por cura, é por tantas coisas maravilhosas, né? Então a gente, por isso, temos que estar sempre vigilantes, com o nosso coração sempre vigilante, para que esses sentimentos que são humanos, são legítimos, né? O sentimento dele foi legítimo, né? Podemos dizer aqui, quem de nós talvez não teria essa sensação que ele teve, né? Poxa, o Senhor salvou toda a cidade e agora eu, né? Então ele de fato, talvez ele tivesse um pouquinho a mais de sentimentos ali bem egocêntricos dentro dele, né? Então Deus ali de forma muito, muito amorosa com ele, né? Sempre questionando ele, Jonas, será que tem razão essa tua raiva? Jonas, não foi você que fez crescer essa planta? Jonas, será que eu não teria que ter misericórdia desse povo? Né? Então Deus todo com o amor e carinho que ele tem, o zelo que ele tem por nós, sempre levando e trazendo a memória do profeta. Olha só, né? Você é o meu instrumento, né? E Deus sempre revelando também o cuidado que ele tem, né, com cada um de nós. Nós vemos ao longo da palavra, até anotei aqui, né? Nós temos o profeta Jeremias, Ezequiel, grandes profetas de Deus, que Deus avisava e falava, olha, você vai lá, você vai pregar o juízo, só que diferente do que aconteceu com Jonas, o povo não vai te escutar, o povo vai endurecer o coração, o povo não vai se arrepender, né? Então, realmente cumprir o chamado muitas vezes é muito desafiador, né, gente? Mas aí que a nossa obediência está à prova. Aí que a nossa obediência é realmente revelada. Será que vamos de fato avançar ou vamos paralisar e fugir? Né? Porque a gente não entende qual que é o plano que Deus tem, porque a gente não entende o que Deus está fazendo e trabalhando, mas nosso papel é simplesmente obedecer, né? Obedecer. Não é a glória, a honra não é para que a gente seja visto. O povo se arrependeu por causa do profeta. O profeta foi um instrumento importante, né? Mas a glória e honra é para o Senhor, né? O que mais que eu anotei aqui para falar para vocês, né? Nós temos o exemplo de João Batista, né? Que foi um profeta, a voz que clama no deserto, né? João Batista também era a típica figura de profeta, né? Muito estranho, né? Ele pregava nos desertos, comia gafanhoto, né? Então ele era uma figura assim bem diferentona. E enfim, Deus usou ele, né, como precursor de Jesus, né? A voz que clama, ele seria o precursor de Jesus quando Jesus esteve sobre a face da terra, né? Nós vemos também os exemplos de Paulo e Elias, né? Paulo, antes de se tornar o grande apóstolo Paulo, ele foi o perseguidor da igreja, até que ele tem um encontro no caminho de Damasco com a voz de Deus, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Saulo também estava fugindo do chamado dele, né? Até que ele teve esse encontro tete a tete, como estávamos falando, e ele teve que, de fato, se posicionar diferente, né? Então Deus agarrou ele de uma vez e falou, olha, até aqui você viveu da forma que você queria, a partir daqui vai ser da minha forma, você vai servir a mim, por que você está me perseguindo? Então nós vemos realmente que Deus tem a forma de trabalhar com cada um. Com o profeta Elias também, essa é uma história que desde sempre, quando eu era mais nova, eu achava o máximo essa história, tá lá em 1 Reis 19. Né? O profeta Elias, ele foi muito usado por Deus, né? Ele, com os profetas de Baal, enfim, várias coisas, né? Muita idolatria que existia naquela época, né? Então ele foi grandemente usado por Deus e até que ele foi jurado de morte por Jezabel. E quando ele foi jurado de morte por Jezabel, ele entrou na caverna, né? De fato, literalmente, ele entrou na caverna, né? E eu creio e sinto, vejo muitas pessoas que Deus tem me conectado, muitos e muitos profetas saindo das cavernas nesse momento, nesse tempo, né? Eu vejo Deus levantando pessoas com pouco tempo de conversão, mas já muito ousadas, já muito... Deus falando profundamente, né? Deus utilizando a vida de pessoas, porque de fato é um momento de urgência, é um momento que Deus precisa que estejamos disponíveis para o seu querer, disponíveis para o seu chamado, né? E com Elias foi assim, Elias ficou dentro da caverna,
né? Então ele recebeu essa palavra de morte, né? Que ela o perseguiria e o mataria, e ele entrou na caverna e não queria mais sair. Né? E também tem toda uma questão, Deus ali, né? o diálogo de Deus com ele, né? E nós vemos em todos os momentos, né? Deus dando outros comandos para ele, né? E enfim, são situações e coisas que acontecem, né? E Elias teve que ir adiante, né? Elias também não queria prosseguir, né? Então isso acontece nas nossas vidas, né? São desafios e desafios para que a gente cumpra o chamado, mas a nossa palavra neste dia, nessa tarde de hoje, é que nós não fujamos mais do chamado, né? Você que está me assistindo aqui, que vai assistir depois no gravado, você sabe exatamente. Se essa palavra tocou o seu coração, eu tenho certeza que você sabe que essa palavra é para você, né? Porque quando Deus quer falar ao nosso coração, quando o Espírito Santo testifica, não é a palavra de fulano, ciclano, é ele testificando, né? Somos instrumentos, então se essa palavra foi para o seu coração, que você agarre ela e que você se posicione e fale, eu não posso mais fugir do meu chamado, porque um dia eu estarei diante de Deus e é diante dele que eu prestarei contas, e diante dele, quando estivermos só eu e ele, eu não vou poder dar desculpas, eu não vou poder dizer que foi isso, que foi aquilo, eu não vou poder dar desculpa para eu estar na caverna pelo resto da minha vida. Chega um tempo, né? E nós vemos que no desenrolar, no desenvolver do nosso chamado, nós temos sim momentos de caverna, nós temos sim momentos em que Deus está trabalhando conosco, né? Mas chega um momento que ele fala, você precisa sair dessa caverna, né? Eu conto com você no meu reino e eu preciso que você se posicione, eu preciso que você faça aquilo que eu te designei, né? Então que o Senhor nos ajude, né, realmente a ocuparmos os espaços naquilo que Ele tem para nós. Então quero agradecer mais uma vez você que está aí comigo assistindo ao vivo, vocês que ficaram aqui comigo até agora. Eu quero fazer uma oração bem breve, pedindo ao Senhor que realmente é o Espírito Santo de Deus que nos conduza, que nos capacite a cumprirmos aquilo que Ele tem para nós. Amém? Pai, nessa tarde, Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada uma dessas pessoas que o Senhor permitiu e vai permitir que essa live chegue até elas, Pai. Em nome de Jesus eu oro que o seu Espírito nos capacite e nos revele tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que o Senhor nos ajude a não ficarmos estagnadas, que o Senhor nos ajude a nos movermos naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades e limitações, naquilo no nosso coração que precisa ser transformado e que precisa se conectar, se reconectar ao seu coração de misericórdia e graça, Pai. Eu te louvo, te agradeço por cada vida que realmente vai ter acesso a essa mensagem e que essa mensagem transforme corações e reposicione pessoas nos seus chamados. É o que eu te agradeço e te oro em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigada pela companhia de todos vocês e todas vocês. Que Deus abençoe muito a sua vida, né? Fazendo um breve comentário aqui para vocês também. Sobre o nosso lindo Seminário dos Sonhos, a nossa mentoria Mentalidade Empreendedora, que daqui um tempinho ela vai estar aberta novamente e que a gente trabalhe um pouquinho de tudo isso, né? Não pense, a gente também trabalha a questão do chamado, do propósito, e se você vê que você precisa trabalhar isso na sua vida, venha estar conosco. Um beijo, Pri, obrigada pelo carinho, obrigada por todos vocês que estiveram aqui, um grande beijo.